Olá pessoal, vamos para a parte 3, aliás, aula 3 da parte 4 de números complexos, né? Eu quero mostrar para você algumas propriedades de argumento. A princípio vai parecer assim muito teórico, mas eu vou fazer os exemplos e você vai entender melhor. Olha só, vamos supor que um número z tenha um determinado argumento. O que é verdade, né? Se eu te der um número complexo z, você é capaz de encontrar o argumento dele. E um outro número W também tem o seu argumento. Agora, eu quero multiplicar esses dois números complexos. Para fazer o argumento da multiplicação desses números complexos, basta você fazer o argumento do primeiro mais o argumento do segundo. Não entendi. Assim, por exemplo, vamos supor que este número complexo aqui, estou inventando qualquer coisa, tá? Tem argumento 45 graus. Vamos supor que este número complexo tenha argumento 225 graus. Estou inventando. Ok. Então, qual vai ser o resultado disso? Qual é o argumento da multiplicação de z por w? Eu sei. É só fazer, então, 45 mais 225. Pronto. Somando os dois, aí você encontra o resultado total, vai ficar 200, aqui eu coloquei 25, né? Aqui é 25, isso. Muito bem. Então fica 225 mais 45, fica 270 e acabou. Quer dizer, sem fazer conta nenhuma, apenas com as informações dos argumentos, eu consigo fazer operações apenas com eles. Eu vou te ensinar a fazer essas operações aqui na aula de agora e elas vão ser muito úteis também para trabalhar com algumas questões e simplificar algumas coisas. Próxima propriedade, o argumento da divisão, deixa eu voltar isso aqui. O argumento da divisão de dois números complexos é simplesmente o argumento do de cima menos o argumento do de baixo. E o argumento de uma potência de um número complexo, basta você multiplicar essa potência n pelo argumento. Eu não sei o quanto você está estudando matemática neste momento da sua vida, mas eu gostaria que você pegasse as propriedades de logaritmo. Se você pegar as propriedades de logaritmo, você vai encontrar quase tudo igual, né? Você vai ver que as propriedades de logaritmo seguem mais ou menos a mesma regra, as mesmas regras algébricas aqui das propriedades do argumento. Vamos lá, vamos fazer um exemplo para você entender essa teoria aqui. Eu te dei um número complexo z. A única informação que você tem do z é o argumento dele. O argumento é 30 graus. Te dei um número complexo w. A única informação que você tem de w é o argumento dele. É 150 graus. Então, este número complexo z está no primeiro quadrante, o número complexo w está no segundo quadrante, não é? Qual é a pergunta? Ele está querendo que você faça o argumento de z vezes w. Você pode pensar assim, como é que eu vou calcular z vezes w se eu não conheço nada de z e não conheço nada de w? Mas é aí que está. Você não vai calcular z vezes w. Você vai trabalhar apenas com os seus argumentos. Então, como eu tenho o argumento de z e tenho o argumento de w, eu posso fazer essa conta aqui sem problemas. O argumento de z vezes w vai ser igual a 30 mais 150. Da onde que eu tirei isso? Ora, da propriedade do slide anterior. O argumento de z vezes w vai ser o argumento de z, eu vou rabiscar aqui, esse aqui é o argumento de z, tá aqui, e esse aqui é o argumento de w. É só fazer a soma dos dois sem grandes problemas. Pronto, e o resultado deu 180. Então, este novo número complexo z vezes w vai ter um argumento de 180. E aí vem a primeira informação que pode cair no vestibular, olha só. Z vezes w é um número real negativo. E agora eu não entendi mais nada. Da onde que você tirou essa ideia? Eu tenho um número z que só conheço o argumento dele.
Tem um número complexo W que só conheço o argumento dele. E você pede para fazer Z vezes W e encontra o argumento. Ok. E agora você está me dizendo que Z vezes W é um número real negativo? Da onde que você tirou isso? Claro, olha só. 180 graus caracteriza os números complexos reais negativos. Eu vou te explicar. Argumento de Z vezes W, 180. Olha o que é esse primeiro desenho. Esse primeiro desenho é o número complexo Z. Lembra que eu te falei? O número complexo Z tem o seu argumento 30. Então é só um desenho para representar. Este outro vetor é o número complexo W. O número complexo W tem argumento 150. Ok. Então, se eu quiser fazer Z vezes W, se eu quiser multiplicar esse W por esse Z, o que a regra diz? A regra diz que você tem que simplesmente somar esses argumentos aqui. 150 mais 30 e vai formar um ângulo. 150 mais 30 dá 180. E vai formar um número complexo exatamente aqui. E eu quero que você lembre que quando cai exatamente aqui, né, nós temos números complexos reais. E esses números complexos têm argumento 180. Então, o número que caiu é um número real negativo. Não importa qual é o tamanho desse vetor aqui, não importa qual é o tamanho desse vetor aqui, também não estou preocupado qual é o tamanho aqui do vetor resultante. O que eu estou querendo te explicar é em relação aos ângulos. Só de você trabalhar com os ângulos, você consegue prever que Z vezes W é um número real de argumento 180, ou seja, é um número real negativo. Não é um pouquinho estranho? Você tem um número complexo no primeiro quadrante, um outro número complexo no segundo quadrante, e quando você multiplica os dois, o resultado fica real. Quer dizer, o resultado sai dos quadrantes, né, e acaba ficando aqui no eixo horizontal. É bastante curioso. Vamos fazer mais um. Vou apagar aqui. Próximo exemplo. Vamos lá. O próximo. São os mesmos valores, agora eu quero fazer o argumento de W dividido por Z. Eu só estou preocupado com o ângulo. Ângulo. Qual será o ângulo dessa divisão aqui? E como é que eu vou efetuar essa divisão? Eu nem conheço os números complexos Z e W. Não é para efetuar a divisão, eu quero que você trabalhe apenas com os ângulos. Para fazer essa conta, perdão, aqui ficou errado, eu vou rabiscar aqui. Não tem problema, eu corrijo agora. Aqui é a continuação. Aqui tem que ser W sobre Z. Pronto. É porque eu estava mudando do slide anterior e acabei esquecendo, né? Então, o argumento de W sobre Z, que é o que nós estamos calculando, é só fazer o argumento de W menos o argumento de Z. 150 menos 30, porque nós estamos dividindo. E dessa forma, aqui também está errado, claro, né? Eu copiei do outro slide, daí só sai besteira, né? Aqui também, Z sobre W, isso. É ao contrário, W sobre Z. Então, o argumento de W sobre Z vai ser 120. Quer dizer, depois que eu fiz 150 menos 30, encontrei 120. Vamos tentar enxergar geometricamente o que isso interessa. Olha só. Geometricamente, apareceu Z sobre W é um número complexo que pertence ao segundo quadrante. Vamos tentar? Ó, aqui está, argumento 120. 120 foi a conta que a gente fez antes, né? Fazendo 150 menos 30. Aqui está o número complexo Z com argumento 30. Aqui está o número complexo W com argumento 150. O resultado dessa divisão tem que ser 120. E vai ser mesmo, olha só. Eu vou marcar ali o ângulo de 120 e o número complexo vai aparecer por aqui assim. Então, vai entendendo as ideias. A gente consegue rotacionar esses ângulos toda vez que a gente multiplica e divide os números complexos, sempre somando e subtraindo. Ok, e agora o nosso último exemplo, apareceu aqui o Z sobre W. E agora o nosso último exemplo é com potência.
Vamos supor que o argumento de um número complexo z seja igual a 30 graus. Só tem argumento, não tem módulo, não tem nada. Sabendo apenas o argumento. Se o argumento de z é 30, então qual é o argumento de z elevado a 117? Egg, como é que eu vou fazer o número complexo z elevado a 117? Sei lá como fazer isso, mas não precisa fazer, porque existe uma propriedade. O argumento de z elevado a 117, basta você pegar o 30 graus e multiplicar por 117. Você faz 117 vezes ele. Isso vai dar 3.510. Então o argumento ficou 3.510. Só que esse argumento não é um argumento aceitável para trigonometria, né? Você concorda que na trigonometria a gente só vai de 0 a 360 para representar os arcos ali dentro de uma volta, né? Então o que eu faço com 3.510? Puxe na sua memória lá quando você aprendeu trigonometria. Pega o 3.510, divide por 360 para pegar o resto. Esse resto aqui nós dizemos que é um arco côngruo. O 210 ele é côngruo ao 3.510 e dessa forma então chegamos exatamente onde queríamos. O z elevado a 117 é um número imaginário puro negativo. Egg, você está bem louco. Da onde que está tirando essas conclusões? Z na 117 é um número imaginário puro negativo. É claro que é, porque olha quanto deu o seu argumento. Eu vou lembrar você. Esse é o número complexo Z. O argumento de Z elevado a 117 deu 270. Deu mais ou menos aqui, ó. E você lembra quem é que mora aqui? Todo mundo que aparece aqui, todo mundo que tem argumento 270, mora nesse eixo aqui para baixo. Então, são os complexos imaginários puros de argumento 270. Então, eu quero que você encare os exercícios que vão vir aí para você com muita calma. Se você não conseguir fazer, venha tirar as dúvidas comigo e tente sempre ter na cabeça a aplicação ali de somar ângulos, subtrair ângulos, né, elevar os números complexos para trabalhar sempre com o plano de Argand-Gauss também, ok?